Quem estiver tomando um cafezinho pode trazer a xícara para os seus lugares. Bom dia novamente, senhoras e senhores. Meu nome é Eduardo Monteiro, eu sou o diretor executivo do Instituto Ascend Brasil e eu gostaria de lhes estender as nossas boas-vindas para o nosso Brazil Energy Frontiers 2023, que é uma conferência bienal que o Instituto Ascend Brasil organiza, ou seja, em todo ano limpa, a gente vem aqui para discutir com vocês as fronteiras que estão sendo delineadas no mundo e aqui no Brasil e construir as pontes entre os dois mundos. Nesta edição, a gente, como sempre, vai ter a oportunidade de conhecer as visões, as reflexões dos líderes, dos pensantes intelectuais, tanto no Brasil quanto no mundo, que trabalham com energia, tanto de forma direta ou indireta. E o grande tema que vai ser trabalhado hoje por todos nós é o setor elétrico e as novas fronteiras globais. Mas não dá para a gente começar sem antes agradecer em nome de todo o Instituto Ascend Brasil para os nossos patrocinadores. Eu vou ler aqui então. Auren, Engie, Origem Energia, Norte Energia, IBS Energy, Essentia Energia, Speak Brasil, CTG Brasil, CPFL Energia, Equatorial Energia, Energisa, Neo Energia e EDP. Todos acomodados, o pessoal está chegando ainda. E para fazer a abertura oficial dos trabalhos, queria convidar Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascend Brasil. Minha abertura será breve, não mais do que 40 minutos. Para reiterar as boas-vindas a todos vocês e para aqueles que não nos conhecem de perto, uma palavrinha sobre o Instituto. O Instituto Ascend Brasil é um centro de estudos especializado no setor elétrico brasileiro. O que fazemos é atuar como observatório do setor, focando nas principais dimensões: política tarifária, atuação de agência reguladora, planejamento, leilões, questões socioambientais, etc. E sobre cada uma delas, nós estudamos e publicamos nossas análises e recomendações, recomendações voltadas para a melhor formulação de políticas públicas. Publicamos isso de diferentes maneiras, enfim, então desde white papers, artigos acadêmicos em muitos casos, artigos na grande imprensa, e realizamos apresentações. E esse evento, a nossa Bienal, como disse o Eduardo, é uma das formas pelas quais nós trazemos a reflexão e a discussão dos caminhos da forma como pode evoluir nosso setor. Além de atuar como um observatório do setor elétrico, o Instituto Ascend Brasil também presta serviços ao mercado, serviços de consultoria, serviços de treinamento, serviços de P&D regulado pela ANEEL, enfim, coisas desse tipo. Enfim, muito felizes de ter vocês todos aqui e eu tenho certeza do sucesso, especialmente pela qualidade dos debatedores e keynote speakers que nós tivemos a aventura de poder contar com eles aqui. Muito obrigado. Fazer um apanhado geral de como é que a gente vai trabalhar ao longo do dia. Nós dividimos os nossos trabalhos em dois painéis. Na parte da manhã, o tema é transição energética e descarbonização. E os subtemas que estão envolvidos aqui são aceleração da transição energética, regulamentação do mercado de carbono e neutralidade de carbono até o horizonte de 2050. Na parte da tarde, o tema é sustentabilidade da distribuição. E aqui nós atacaremos prorrogação de concessões de distribuição, regulação da qualidade, política de perdas não técnicas e gestão tanto da remuneração quanto do risco da atividade de comercialização. Em termos de horário, o que a gente programou é o seguinte: estamos agora partindo para iniciar o painel número 1. Tudo começa com a apresentação de um dos diretores do Instituto Ascend Brasil, apresentando o que a gente chama de um termo de referência. É um termo interno, mas serve para aqui também,
O objetivo é contextualizar o tema e abrir as cabeças para as questões que a gente quer encaixar no painel de debates. Então, acontece essa apresentação, na sequência a gente chama um keynote speaker que traz uma visão, mesclando, quando possível, o que ele tem de bagagem internacional e nacional, quando aplicável. Na sequência, o keynote speaker responde a perguntas e respostas, que, aliás, vocês podem ativar. Virando o crachá de vocês, tem um QR Code, tem um QR Code, e é por meio deste QR Code que vocês enviam as perguntas que serão, então, filtradas pela nossa equipe, para que a gente, então, pergunte para o keynote speaker. Terminando a sessão de Q&A, a gente faz um breve intervalo para tomar um cafezinho, esticar as pernas, e voltamos, então, no painel de debate. Amanhã termina por volta de 12h30, vamos para o almoço, que será servido aqui em cima, né, Deus? No piso P, aqui em cima. Não vão se espalhar para o Brasil, vamos ficar juntos aqui. E as duas retomamos a mesma sequência, trocando de tema para a sustentabilidade da distribuição. A ideia, repetindo, então, essa sequência temática, é parar por volta de 5h20, 5h30, para que todo mundo continue a programação do seu dia, retorne para o aeroporto ou para suas casas. Bom? Então, para o primeiro painel, vamos então dar início aos trabalhos. Eu queria chamar para apresentar o termo de referência relativo ao tema, Alexandre Uli, que é o nosso diretor para assuntos socioambientais de sustentabilidade, hoje mais conhecido como ESG. Já a gente vai ter que trocar o nome do título do Alexandre. Por favor, Alexandre. Essa surpresa na altura aqui um pouquinho a mais. Falando dessas coisas de expectativa e realidade, né? Nós estávamos nesse mundo novo, virtual, conversando com o Emanuel, fizemos 2 reuniões preparatórias, ele vai estar conduzindo o painel, e a sensação que nós tínhamos é que ele era da altura do Cláudio, e quando ele chegou aqui ele é da minha altura, então isso dá uma conotação da diferença, né, Cláudio? Você mesmo que fez esse comentário, né? Então, à vontade para usar você como exemplo. Ele cresceu muito nos últimos 4 dias, né? Bom, o desafio, bom dia. Hoje é um prazer, mais uma vez, estar conduzindo um painel do Brasil Energy Frontiers, falando sobre um tema que tem nos preocupado, tem chamado a atenção do país e do planeta, que é a transição energética e descarbonização. Então, é sempre desafiador trazer essa parte inicial. A ideia dessa primeira parte é contextualizar, trazer informações rápidas sobre o tema, para que depois o Emanuel, quando apresentar, aprofundar o tema, trazer dados, trazer informações, para que depois, na sequência, os nossos especialistas debatam o tema, né, e aprofundem os seus pontos de vista. Enfim, vai ser algo bem interessante, com certeza. Bom, começando rapidamente sobre a definição de transição energética, o planeta já passou por algumas transições energéticas, a primeira delas trocando uma fonte de energia menos sustentável, né, um recurso natural, que era a madeira, passando a utilizar um combustível fóssil, o carvão, com uma eficiência energética maior. Depois, outras transições usando o petróleo, gás natural, e hoje o desafio é reduzir as emissões de gás de efeito estufa. E por conta desse desafio que o planeta tem de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em virtude do aquecimento global, que é algo que está diretamente relacionado a essas emissões, o nosso desafio é, no setor energético e no setor elétrico também, reduzir a participação de combustíveis fósseis utilizando fontes renováveis e uma diversidade dessas fontes renováveis. Olhando para entendermos o tamanho desse desafio, nós colocamos a participação
das fontes renováveis na matriz energética global, ou seja, todas as fontes para produzir energia no planeta, nós temos uma participação da ordem de 14%. Quando nós olhamos para o Brasil tem uma participação de renováveis algo em torno de 3 vezes, mais de 3 vezes do que a média global. Nós estamos chegando próximos dos 50%, estamos com 47,4% para sermos precisos, de participação de renováveis na nossa matriz energética. É importante fazer essa distinção, porque muitas vezes se confunde com o que eu falarei na sequência, que é a participação de renováveis na matriz elétrica. No mundo, essa participação ela é maior, é praticamente o dobro da matriz energética, ou seja, o mundo, para gerar energia elétrica, usa algo em torno de 27% de fontes renováveis. No Brasil, aqui nós temos uma característica muito ímpar, né, que nos diferencia dos restantes dos países do mundo, da média mundial, que é algo também em torno de mais de 3 vezes da média mundial. Nós estamos falando de 86%. O Brasil tem uma característica peculiar também, que em virtude de ser uma matriz muito renovável, essa participação ela aumenta e diminui um pouco ao longo dos anos, dependendo da disponibilidade hídrica, né? Então isso também interfere no que nós veremos na sequência, que são as emissões líquidas de gás de efeito estufa. Então, ambas as matrizes, como conclusão dessa parte inicial, brasileiras, são altamente renováveis, né? Isso é importante porque nos traz outros desafios quando nós tratarmos da transição energética. Olhando para as emissões líquidas de gás de efeito estufa, o planeta, 76% das emissões líquidas de carbono são decorrentes do uso de energia, ou seja, o planeta, para produzir energia, emite algo, da participação de todas as emissões, algo em torno de 75%, 76%. No Brasil, esse número é perto da metade da média mundial, nós estamos falando de 31% de emissões líquidas decorrentes do uso de energia. E quando nós abrimos, né, olhando mais para o setor elétrico, que é o tema que nós olhamos de forma mais próxima, 17% desses 31% são decorrentes do processo de geração de eletricidade. Isso, fazendo uma conta rápida, dá algo em torno de 5% da média do total das emissões brasileiras. O que é importante olhar para esse número aqui também? Como eu comentei ontem, conversando com a Stefânia, que vai participar do painel, ela estava me alertando sobre uma participação um pouco menor. Da mesma forma como a geração renovável ela varia, a participação de hidrelétricas, dependendo do ano, esse é um número de 2021. Então, 2021, lembrando um pouquinho, nós tivemos uma redução, né, tivemos um período mais seco, uma participação maior de geração termoelétrica, inclusive para preservar os reservatórios, que nos trouxe uma tranquilidade para 2022. Em 2022, esse número caiu para algo em torno de 1,2%, ou seja, da emissão total do Brasil, algo próximo de 1,2%, 1,5%. Então, no Brasil, o que nós precisamos aprender é conviver com essa diferença das emissões, variando entre algo de forma absoluta, em torno de 15 milhões de toneladas, para algo em torno de 70 milhões de toneladas. A diferença é grande, mas o preço, é a forma que o Brasil encontrou de trazer segurança energética. Isso a gente precisa aprender a lidar, porque nos momentos que nós temos excesso de geração hidráulica, esse número cai de forma significativa. Inclusive, se for pensar numa forma de contabilização, esse é inclusive um desafio. Qual seria o número para considerar em termos de emissões brasileiras decorrentes da geração de eletricidade, porque ele varia dependendo do regime de chuvas. Bom, e aí aqui esse mesmo gráfico já nos aponta os desafios, né, do Brasil para redução, para descarbonização do país. Está muito relacionado ao uso da terra e agricultura, e
olhando especificamente para energia, para os usos energéticos, o transportes, né? Então, quase metade da geração de energia é decorrente do uso de combustíveis fósseis na matriz de transportes. Bom, com uma matriz predominante renovável, falamos algo em torno de 86%, com baixas emissões de gás de efeito estufa provenientes da geração de eletricidade, algo em torno de 5%, variando como eu acabei de comentar, quais são os desafios, as dificuldades para implementar a transição energética no mundo e, em particular, no Brasil? Nós fizemos um exercício relacionando poucos pontos, em virtude até da limitação do horário, que nós entendemos como as principais dificuldades que poderão ser enfrentadas para implementar a transição energética, e procuramos fazer uma gradação de onde os desafios seriam maiores. Sempre lembrando que quando nós pensamos no Brasil, quando nós pensamos no planeta, nós estamos olhando para as economias mais desenvolvidas, que têm os maiores desafios para o processo de transição energética. Olhando para o primeiro grande desafio, que é a dependência de combustíveis fósseis, se nós olharmos para a média planetária, o mundo tem um desafio maior, tem uma dependência maior do uso de combustíveis fósseis. A participação de combustíveis fósseis na matriz energética global é de aproximadamente 80%. No Brasil, essa média cai para 50%, ou seja, o desafio no Brasil da dependência de combustíveis fósseis é menor. Até porque nós temos combustíveis alternativos no transporte, biodiesel, etanol, né, algo desenvolvido já na década de 70, que poderia ter um uso mais amplo, o que nos traria até uma vantagem competitiva quando nós falamos em dependência de combustíveis fósseis. Em virtude desse uso e dessa dependência de combustíveis fósseis, grupos de interesse têm interesses em manter o uso desse combustível, ou seja, o uso do combustível gera renda, reduzir o uso desses combustíveis vai reduzir a renda, então a resistência dos grupos de interesse está diretamente relacionado à dependência desses combustíveis fósseis. Algo que nós já vivenciamos no Brasil, principalmente nos últimos 2 anos, é a falta de infraestrutura, principalmente infraestrutura de redes. Com o aumento da geração a partir de fontes renováveis, em geral essas fontes renováveis elas não estão localizadas próximas do centro de carga, são necessárias redes que tragam essa energia, e a partir dessa integração é importante que ocorra uma expansão dessas linhas de transmissão para que haja um escoamento e você não tenha um desperdício ou uma geração excedente, subaproveitada ou não aproveitada a partir de fontes renováveis. Com o aumento da necessidade de expansão da oferta de energia e das linhas de transmissão, você passa a ter uma ocupação, uma necessidade de implantação de empreendimentos novos. Isso gera necessidade de licenciamento ambiental e, com isso, os desafios sociais e ambientais para a implantação desses empreendimentos também aumentam. Na nossa visão, algo que já vem acontecendo mais recentemente, com algumas fontes, né, presenciamos na década de 2000, 2010, um aumento da resistência da população, da sociedade, com uma fonte renovável que são as hidrelétricas, e mais recentemente já passa a ocorrer algumas manifestações, alguns posicionamentos contrários com fontes eólicas. Então já existem vários registros de posicionamentos, dificuldade no licenciamento de fontes renováveis, ou seja, na medida que a fonte passa a se expandir, esses movimentos eles também crescem. Seguramente quando o aumento da expansão das linhas de transmissão, também esse movimento deverá ocorrer nos processos de licenciamento necessários para a expansão das linhas de transmissão. A partir da identificação das dificuldades, quais serão as consequências, ou quais podem ser as consequências decorrentes da não implantação, do não desenvolvimento da transição energética?
Bom, com relação ao meio ambiente, a primeira consequência e mais evidente é o aumento dos gases de efeito estufa. O planeta tem um desafio de reduzir significativamente, buscar inclusive a emissão líquida zero das emissões de gases de efeito estufa até 2050, 2060, e se a transição energética não for conduzida de forma adequada, esse primeiro objetivo fica comprometido. Associado às emissões de gases de efeito estufa, nós temos as emissões de poluentes, né? A queima de combustíveis fósseis gera poluentes e que também, como consequência para a sociedade, o aumento de casos de doenças respiratórias e cardiovasculares em virtude da não implantação, da não implementação da transição energética. E, finalmente, sobre a economia, trazendo uma visão do triple bottom line, né, da economia, sociedade e meio ambiente, a perda da competitividade global, os países que não implementarem a transição energética terão dificuldade, né, já existe uma cobrança, uma pressão internacional sobre os países que mais emitem para que reduzam as suas emissões de gases de efeito estufa, e isso também provoca, né, ou pode provocar uma volatilidade dos preços de combustíveis fósseis. Do lado do desenvolvimento tecnológico, os países eles precisam ter o cuidado, né, e em particular o Brasil precisa ficar muito atento a isso, de não simplesmente importar a tecnologia. Hoje o Brasil é um usuário da tecnologia, desenvolve muito pouca tecnologia, usa com muita frequência, basta ver a implantação de eólicas e solares, o grau que isso alcançou, mas é importante que o país também trabalhe o desenvolvimento tecnológico, invista em pesquisa e desenvolvimento para que não tenha o seu desenvolvimento tecnológico comprometido. Conscientes da dificuldade para a implementação da transição energética, sabendo das consequências, o que nós precisamos fazer para que a transição energética seja acelerada? E aí uma visão diferenciada, porque no caso do Brasil, falar em transição energética no setor elétrico, num setor que já tem 86%, caminhando em pouco tempo para 90% da sua geração de eletricidade por renováveis, quais são esses esforços? Fizemos um exercício da mesma forma com relação às dificuldades, procurando identificar alguns esforços essenciais e o seu nível de desafio. Então, em primeiro lugar, desenvolver políticas e regulamentações adequadas. Na medida que surgem novas fontes, e isso nós já observamos no Brasil em particular, a quantidade de leis, de projetos de leis que têm sido apresentados para regulamentar o uso e a expansão dessas fontes renováveis. Então, nós entendemos que o Brasil tem um desafio maior que o restante do planeta, talvez seja até semelhantes, mas existe um desafio da regulamentação do uso de fontes renováveis, e na medida que a tecnologia desenvolve, surgem outras fontes, né? Já falamos em hidrogênio, já falamos em eólicas offshore aqui no Brasil, como que essas fontes novas elas serão desenvolvidas. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil precisa ampliar o investimento em pesquisa e desenvolvimento na transição energética. Existem vários desafios relacionados ao aumento da expansão de fontes renováveis, em particular na matriz energética, né, do setor de transportes, falando mais especificamente na questão de energia na indústria. A Estefânia vai poder falar um pouquinho, ontem a gente estava conversando também sobre isso. Investimento em infraestrutura, ou seja, na medida que as fontes renováveis, como eu comentei nas dificuldades, tem um estudo da Agência Internacional de Energia que fala que o planeta vai precisar de 82 bilhões de quilômetros de linhas de transmissão. Isso para dar uma ideia da dimensão, né? O Brasil tem algo se aproximando em 200 mil quilômetros. O planeta precisa de 82 milhões de quilômetros de linhas de transmissão. É um estudo recente da Agência Internacional de Energia, trazendo exatamente esse desafio da expansão
das fontes renováveis. E, finalmente, trabalhar a questão da competitividade e dos incentivos econômicos para as energias renováveis. Esse número ele depende do país e da situação que essas fontes se encontram. O Brasil, as fontes renováveis elas já alcançaram a competitividade necessária. A própria empresa de pesquisa energética, a EPE, reforça que se nenhum parâmetro for colocado no planejamento decenal, no plano decenal, toda a expansão se dará por eólica, praticamente só por eólica, talvez um pouco por solar, né? Então, existe um trabalho de parâmetro fonte para que se equilibre essa participação de fontes. E se nós olharmos por outro lado, de países em desenvolvimento, nós temos no planeta algo em torno de 1 bilhão e 300 mil pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 1,3 bilhão, que não têm acesso à energia elétrica. Então, seguramente essas pessoas elas precisam de algum estímulo, de algum financiamento dos países desenvolvidos para que elas tenham acesso à eletricidade, talvez da forma mais básica ainda. E 2,3 bilhões de pessoas não têm acesso a um combustível chamado moderno para cocção. Então, isso mostra a diferença, a disparidade que nós temos entre os países. Então, esse fluxo de recurso entre países desenvolvidos para países em desenvolvimento, ele é importante. Concluindo, o que é importante nós termos em mente? Que não existe uma solução única para a transição energética, ou seja, cada país deve buscar a sua própria resposta para esse momento de transição. Alguns países têm desafios maiores, outros menores, porque estão próximos de um limite de fontes renováveis, mas, por outro lado, precisam aumentar a infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, enfim. Então, cada um... Nós ficamos muito presos, em alguns momentos, ao eurocentrismo, né, olhando o que está acontecendo na Europa, ou em países desenvolvidos, e queremos trazer o mesmo modelo para cá, não só em energia, em várias outras situações. Então, é importante termos um pouco de tranquilidade e olhar com calma a situação que o país vive e quais são os desafios próprios para a redução de emissões de gases de efeito estufa, para a descarbonização, considerando os interesses dos grupos de interesse, ter esses interesses comerciais e geopolíticos claros, para que as políticas públicas elas sejam desenhadas da melhor forma possível, para que o planeta, na verdade, alcance a meta de reduzir as suas emissões para manter o aquecimento global entre 1,5 e 2 graus Celsius. Considerando também a implantação dessas fontes renováveis, manter a segurança dos sistemas. A própria Agência Internacional de Energia reconhece que para manter um sistema elétrico funcionando adequadamente, você precisa entre 5% e 15% de fontes despacháveis e firme, com funcionamento controlado. A transição energética ela precisa ser inclusiva, como eu mostrei há um pouco, nós temos diferenças muito grandes no planeta, porque afinal de contas o discurso tem que ser de inclusão e não de exclusão. Muito obrigado. Fica contigo. Obrigado, Alexandre. Está ficando cheia a sala aos pouquinhos. Queria chamar agora, então, por favor, para compartilhar com a gente a visão que ele tem desenvolvido ao longo do tempo, o Emmanuel Simon, famoso Emmanuel Simon, lá fora, que estava conversando com ele. O Emmanuel ele é diretor da equipe de energia elétrica na S&P Global Commodity Insights, tem mais de 14 anos de experiência nos mercados de energia, com foco aqui na América Latina, incluindo funções na área de engenharia e consultoria de mercado. Eu estava vendo o Manuel conversando com colegas ali, discutindo turbina. Então, esse cara, ele roda número, mas ele teve vida de engenheiro também. Por favor, Manuel. Obrigado. Vou colocar um timer aqui para não
estourar o tempo de costume. Bom dia, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Aqui, eu queria começar agradecendo o convite feito pelo Instituto Ascend Brasil. É um instituto bastante conhecido, com uma tremenda reputação no Brasil e que muito contribui para o debate público e para jogar luz também sobre temas complexos do setor elétrico. Então, mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Manuel Simon. Eu trabalho na S&P Global Commodity Insights. A Commodity Insights é uma divisão da S&P Global que tem uma série de produtos relacionados a insight, benchmarks de preços de combustíveis, consultoria. E essa divisão é um fruto de uma fusão que aconteceu entre a HS Market e a S&P Global recentemente. Então, eu estou aqui para representar e compartilhar algumas ideias sobre a evolução do mix e sobre os desafios, não só no contexto brasileiro também, mas no contexto mundial, o que a transição energética no mundo representa para o Brasil. Então, eu tenho uma série de slides aqui para conversar, e o fato de fazer essa apresentação, talvez logo do início, facilita porque talvez a complexidade do tema de transição energética eu possa passar simplesmente para os painelistas que vão falar na sequência. Então, essa ligação me ajuda bastante aqui a escapar das questões mais difíceis sobre esse tema. Eu peço desculpas, essa apresentação está em inglês, porque é a língua que a S&P usa em praticamente todos os empregáveis que a gente tem na estrutura, mas o contexto de hoje é justamente para falar dessa mudança no mix global, para uma base de menor intensidade de carbono que a gente está vendo. E eu queria começar com um número que mostra um pouco e liga um pouco também o que o Alexandre estava comentando. A participação de combustíveis fósseis na demanda primária total de energia no mundo vai cair, em todos os cenários que a gente projeta. Tá? São 3 cenários. Essa demanda, ela cai de maneira um pouco tímida no que a gente chama de transição emergente e depois de maneira mais acelerada quando essas tecnologias começam a fazer realmente uma diferença bastante grande no mix. Mas eu queria focar um pouquinho no início aqui e falar o que a gente chama de confluência de crises. Desde o início da pandemia, houve uma série de desafios relacionados ao supply chain de equipamentos. Se você pensar na estrutura de equipamentos solares, eólicos, e a dificuldade que alguns fabricantes de turbinas, inclusive esses números são públicos e estão sendo reportados toda hora, eu acho que demonstra um pouco do desafio dessa primeira crise que foi a pandemia, no sentido de supply chain principalmente. Seguindo a pandemia, a guerra na Ucrânia também foi outro fator aqui que influenciou bastante essa confluência de crises, principalmente levando em consideração a volatilidade de preço de combustível, né? Seja óleo, seja carvão, seja gás natural, tudo isso chacoalhou bastante os mercados no curto prazo. Mas o que isso significa e o que isso tem a ver com a relação, né, com a discussão que a gente está tendo hoje de transição energética? O fato é que essa confluência de crises, em algum grau, ela acelerou justamente o processo de transição à medida que muitos governos, né, muitos países adotaram políticas energéticas ou desenharam novas políticas energéticas para reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis ou a dependência de importação de combustíveis fósseis. Nesse contexto, eu acho que é bom ter em mente que isso aconteceu, já vinha acontecendo, era um processo que já vinha acontecendo, mas em algumas regiões esse processo foi acelerado. E é um pouco disso que eu queria discutir hoje aqui nessa sessão. Eu acho que só para finalizar esse slide aqui, eu vou comentar rapidamente o significado de cada um desses cenários, mas é evidente que em alguns desses cenários a queda, né, da participação de combustíveis fósseis para quase 50%, até menos de 50%, é bastante relevante e isso não é simples de ser feito. Então, se a gente olhar pela perspectiva de emissões totais, né, de gases de efeito estufa, e aqui a gente está olhando basicamente CO2 equivalente, a gente tem 3 cenários
que eu queria comentar rapidamente. A linha em azul é o cenário Inflections, que é o nosso cenário base. Esse cenário representa basicamente alguma fragmentação econômica, alguma fragmentação política que a gente acompanha hoje no noticiário. E nesse cenário ocorre aí uma certa tentativa de independência tecnológica por parte dos países para dominar a cadeia de suprimento, para tentar, de alguma maneira, mitigar riscos de suprimento de equipamento ou até mesmo de dependência de importação dessas tecnologias. Nesse cenário, a gente vê uma redução do volume de emissões e, em contraponto ao cenário básico, que eu queria destacar aqui é o cenário que a gente chama de Green Rules, né? Esse é um cenário onde os países, de modo geral, estão buscando mais segurança energética, né? Mais independência, segurança nacional. E uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que esse termo ficou bastante utilizado recentemente, né, que é o trilema energético, né? Como você garante confiabilidade de suprimento com energia limpa a preços acessíveis. É um balanço muito difícil de ser alcançado e o cenário Green Rules ele representa um pouco isso, mas levando em consideração que essa discussão do trilema tem pesado muito a questão de segurança energética, né? Os países estão tentando, de alguma maneira, mitigar esses riscos de suprimento. E isso tem sido um catalisador do processo de transição. Quer dizer, essas políticas energéticas têm acelerado esse processo, e é o que acontece justamente no cenário Green Rules. O cenário de discórdia é um cenário mais desafiador do ponto de vista geopolítico, é um cenário onde ocorre maior fragmentação política e econômica entre os países, e a gente vê que, em termos de temperatura, né, quer dizer, quando você pensa o volume de emissões e temperatura, esses três cenários, com exceção do Green Rules, eles estão fora do que foi acordado em Paris, com exceção do Green Rules, que fica em 1,8, né? Ou seja, de 2 graus a 1,5, o Green Rules é o único que ainda é possível manter o que foi acordado em Paris. E aí, especificamente, o que a gente tem nesse slide aqui também é um exercício que leva em consideração, e se a gente fosse fazer o contrário, se a gente partisse de net zero em 2050 e tentasse entender qual é o pool de tecnologias necessário para viabilizar esse cenário de net zero. Então, isso não é, por definição, não é um cenário, né, porque você não tem uma narrativa, mas é justamente uma conta meio de chegada, que é justamente para mostrar que tipo de tecnologia você precisaria para fazer que isso se materialize. E nesses dois cenários, o que a gente tem é um cenário onde ocorre um desenvolvimento acelerado de CCS, né, que é a captura e o sequestro de carbono, e um cenário de multitecnologia, ou seja, todas as tecnologias disponíveis hoje, mais uma série de tecnologias que ainda estão em P&D, que eventualmente poderiam ser adotadas para atingir esse cenário de net zero em 2050. Então, isso é para dar um contexto rápido para a conversa hoje. Agora eu queria falar exatamente de política energética e o que está sendo discutido lá fora e a implicação disso no Brasil. Esse gráfico ele é interessante porque a gente pode pensar em quadrantes, né? A gente pode pensar exatamente políticas energéticas mais, eu diria, punitivas e políticas energéticas que promovem mais incentivo, né? O que costumeiramente é chamado de carrots and sticks. E também a gente poderia pensar de maneira o que existe de política doméstica e o que existe de política multilateral. Então eu queria começar falando rapidamente aqui do IRA, né, o IRA nos Estados Unidos, que é uma política bastante agressiva, eu diria, no sentido de incentivos para promover tecnologias limpas, desenvolvimento energético de modo geral, incluindo hidrogênio verde, que é uma política doméstica e ela é muito pautada em incentivos, né? Incentivos fiscais para você acelerar a transição. Talvez seja o principal tema quando se trata de investimento e de incentivo à transição hoje, mas não distante aqui a gente tem também o Plano Industrial Europeu, né? O Green Deal europeu, que também promove uma série de políticas favoráveis para o desenvolvimento de tecnologias na Europa em si. Na outra ponta, né, do lado dos stakes ou das penalizações,
A gente poderia pensar, por exemplo, as políticas dos ETS, né, que também no contexto europeu, ou até taxação de carbono. Curiosamente, no Brasil, esse é um tema bastante recente, que, se não me engano, está sendo tratado no Senado agora, que é com relação ao sistema de cap and trade do Brasil, né, que é o sistema ETS brasileiro. Então, a gente está um pouco naquele quadrante quando se trata dessa discussão de emissões especificamente. E aí, olhando um pouco de maneira mais abrangente, essas estratégias multilaterais, tem estratégias sendo discutidas na África do Sul, de transição energética justa, né, você fazer o phase-out de coal, né, fazer o desligamento de térmicas a carvão, utilizar esse site para fazer, por exemplo, uma facility que possa entregar storage, né, armazenamento com solar. Então, isso tem financiamento através de bancos. Então, seria o contexto aí mais de transição energética justa, né? E aí, só para fechar esse slide, eu acho que também vale a pena comentar aqui algumas regulações, principalmente no âmbito da União Europeia, que é esse mecanismo de ajuste de carbono, né, de taxa, que é o CBAM. E aí, por que é o CBAM? Por que a gente está falando disso? Porque isso pode, eventualmente, representar uma possibilidade para o Brasil para exportar produtos que tenham uma menor intensidade de carbono. Então, não necessariamente a gente estaria exportando hidrogênio verde ou exportando o commodity energético ou o energy carrier em si, mas estaria exportando, nesse caso, o produto, né, com um baixo teor de carbono, uma baixa intensidade de carbono. Então, o CBAM pode eventualmente representar até uma possibilidade para a indústria brasileira e outras políticas que ainda estão sendo discutidas, mas para dar um contexto nessa sessão, eu acho que esses são os principais pontos. Agora, de fato, a gente está aqui no Energy Frontiers falando de setor elétrico também. O que isso significa e qual é a relação disso com o setor elétrico? Então, eu selecionei aqui 3 blocos econômicos para tentar traçar uma linha de raciocínio e para a gente pensar no que isso representa para o setor elétrico desses 3 blocos econômicos. Na China, especificamente, o plano quinquenal ele tem uma série de elementos que fomentam o desenvolvimento, fomentam a inovação no país, fomentam o meio ambiente, né, a sustentabilidade do meio ambiente e também o desenvolvimento econômico. Então, dentro da política da China, né, do plano quinquenal e do 1+N, você tem uma série de elementos aí de primeira ordem que estão, de alguma maneira, acelerando o desenvolvimento de tecnologias verdes na China e efeitos de segunda ordem aí, que eventualmente você pode ter alguma política relacionada ao meio ambiente que tenha um transbordamento ou que gere algum tipo de benefício também para essas cadeias de suprimento de energias renováveis de modo geral. Então a gente está falando bastante aqui de desenvolvimento de bateria, aumento da capacidade de produção solar, novas tecnologias de solar, né, o que a gente tem hoje a gente pode ainda ver bastante evolução em relação ao que existe hoje em termos de painéis, eólica onshore, eólica offshore, tudo isso incluído nesse pacote China. Na União Europeia, a gente pode pensar, por exemplo, algumas políticas específicas, como o REPowerEU, né, que é uma política basicamente como uma resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, onde você teve basicamente uma tentativa de deslocar todo o gás russo que era importado pela Europa e substituir essa demanda, né, esse consumo de gás, por outras fontes. Então, uma outra política relativamente recente que tem um impacto bastante grande no desenvolvimento de renováveis, especificamente. O Fit for 55, outra política energética no âmbito da União Europeia e nos Estados Unidos também, novamente, o IRA como um grande vetor aí de desenvolvimento de cadeia de produção. Agora, para a gente contextualizar, talvez, se a gente fosse assumir, de fato, o desenvolvimento dessas políticas, o que isso muda no mix em termos de capacidade instalada? E isso é mais ou menos o que a gente tem nesse slide. No gráfico da direita, a gente consegue ver que os 3 blocos econômicos, né, Europa, Estados Unidos e China, representam aí maciçamente um grande volume de adições em gigawatts, né, das nossas projeções nos próximos 30 anos.
Isso realmente são volumes bastante significativos quando a gente olha a escala do eixo X, né? A gente está falando de quase 4,5 terawatts de capacidade instalada nos próximos 30 anos, é um volume bem expressivo. E eu acho que um comentário interessante para ser feito aqui, principalmente em relação às economias desenvolvidas, é que parte do parque de geração vai ser substituído, mas não necessariamente por um incremento de demanda, né? A demanda hoje, se você olha a demanda de energia elétrica num sistema como o PJM, ela não cresce de maneira substancial. Ela cresce relativamente pouco, em alguns anos, menos de 1%. Então, essas novas adições, elas vêm justamente para substituir a capacidade existente do mix, né? E, obviamente, tem um pouco de crescimento orgânico, mas não é o grosso desse volume. Agora, especificamente no contexto da América Latina e dos países emergentes, você tem um crescimento robusto aí também, que eu vou falar agora. Então, na América Latina, a gente vê que a escala em relação à China, Estados Unidos, né, e Europa é bem diferente. Então, um desafio, e eu até acho que seria uma provocação, talvez, para o painel de hoje, é como desenvolver essas cadeias de suprimento no Brasil com uma escala mais reduzida. Como buscar e ser competitivo, ter equipamentos de ponta, né, de última geração, para poder, de fato, fazer frente às tecnologias sendo desenvolvidas em outras regiões. O Brasil aqui, só para contexto, ele representa aí mais ou menos, um pouco menos de 50% de todo esse volume de capacidade. E é justamente isso que eu queria falar agora, que é a situação do Brasil especificamente. Se a gente excluir a hidrelétrica da equação por um momento, né, para tentar entender o quanto de capacidade está sendo adicionada no mix hoje, a gente vê que a média mundial em 2022 é de 15%. Então você tem 15% de participação renovável, excluindo hidrelétrica aqui, para a gente fazer essa análise. Em 2050, esse volume salta para 55% na média mundial. O Brasil hoje já tem quase o dobro da média mundial. Em 2050, ele vai estar acima da média mundial ainda, excluindo hidrelétrica. Se a gente colocar a hidrelétrica nessa equação, a participação de renovável no grid ainda fica acima de 80%. E aí tem um elemento que eu queria trazer até, que é a geração térmica e o potencial da geração térmica flexível para fazer frente a esses desafios de alta penetração de renovável e de risco hidrológico também. Uma coisa interessante para observar nesse gráfico aqui também da direita é que países que têm uma base hídrica significativa, se a gente pensar, por exemplo, no caso da Colômbia ou o caso do Canadá, eles estão bem abaixo da média mundial. Então, em termos de volume, o Brasil realmente está se posicionando como um líder na produção de energia renovável e deve manter a sua posição com um mix bastante limpo de energia renovável. Agora, essa questão aqui, eu acho que eu queria só fazer uma reflexão que é com relação aos desafios daqui para frente, quando a gente pensa para viabilizar isso. Quais são os desafios para você viabilizar isso? E eu elenquei aqui 8 pontos, que são pontos, não é uma lista exaustiva, mas eu acho que são pontos extremamente relevantes, dado o contexto que a gente está vivendo de mudanças importantes, regulatórias, mudanças no marco legal, que é o primeiro item. Então, essas reformas que estão sendo conduzidas hoje, que estão sendo propostas hoje, elas têm um papel fundamental. Eu destacaria algumas aqui. A gente teve aprovação de algumas leis recentemente, a lei de privatização da Eletrobras, com algumas condições específicas para o desenvolvimento de térmica, teve a lei da geração distribuída recentemente, teve a lei de redução de subsídio para renovável, né, a remoção da TUST, tem uma série de leis, mas uma lei importante que está em pauta hoje é justamente o PL 414, né, que é o antigo PLS 232, que passou por várias transformações e que agora também está num momento de discussão ainda, que é uma reforma bastante importante para o Brasil e é talvez a maior reforma, né, desde a segunda onda de reformas que a gente viu no setor elétrico, e tem um papel bem importante para a manutenção do status
e da segurança, e justamente dar segurança para o investidor quando pensa em colocar capital no setor elétrico. Então, a manutenção desse status, e o Brasil tem uma longa trajetória de respeito a contratos e tudo, mas é muito importante a manutenção desse status, né, para poder viabilizar todo esse volume de adições que a gente está falando. Um segundo tema que tem sido debatido há muitos anos já, né, essa integração entre gás e energia, a harmonização dos setores de gás e power no Brasil, mas é um tema ainda bastante importante no contexto dessas adições de renováveis, né? Qual é o papel do gás natural do Brasil? E essa discussão do gás natural não necessariamente é simplesmente o energético, o gás natural, mas é o gás natural doméstico, é o GNL, né? A perspectiva de suprimento de gás no Brasil, o gás doméstico, deve aumentar. Dado que você tem um gás que é inflexível, quer dizer, ele é um subproduto da produção de petróleo, você não consegue simplesmente ligar e desligar uma térmica. Então, é um gás que a gente chama um gás de base, né, que poderia operar na base do sistema. É esse o caminho, de fato? Ou é uma geração flexível através de GNL, né? Os mercados de GNL têm ficado bastante líquidos. Há uma série de projetos de liquefação e desenvolvimento hoje no mundo. A oferta de GNL vai continuar aumentando de maneira bastante significativa e isso vai dar muita liquidez para o mercado de GNL. A gente pode discutir isso também nessa sessão aqui hoje, que eu acho que é o quão exposto o Brasil pode ficar a esse mercado de GNL e o impacto desse nível de exposição ao mercado spot de GNL especificamente. Então, essa é uma discussão bastante relevante no âmbito das reformas e de tudo que a gente está conversando hoje no contexto de transição energética. Geração flexível. Como o Alexandre também comentou, não existe a possibilidade de desenvolver esse volume de renováveis sem um investimento sem investimentos de grande porte em novas linhas de transmissão. A gente tem, em 2023, já é um ano bastante importante em termos de volume, né, com os leilões de transmissão e a retomada bastante acelerada, mas ainda muita coisa precisa ser feita no sentido de evitar possíveis gargalos de transmissão no futuro e riscos de projetos sofrerem algum tipo de curtailment ou de risco de base, eventualmente. Então, é um tema bastante relevante para a gente ter em mente hoje. Mecanismos de contratação de capacidade. Essa mudança de paradigma que a gente está vendo no Brasil, saindo do mercado regulado, indo para o mercado livre. Quais são os mecanismos de contratação? E mais do que isso, quais são os mecanismos de contratação de capacidade que você precisa no sistema, né? Que consigam, de alguma maneira, premiar ou dar ênfase a tecnologias que tenham a característica de flexibilidade, né? Um tema bastante importante no contexto de transição e num cenário de penetração de larga escala de renováveis. Muito tem se falado de hidrogênio verde, e o Brasil também tem sido pauta nesse assunto, quando se trata do potencial brasileiro de exportação desse commodity. Então, a discussão de criação de hubs de hidrogênio no Brasil, ela vai ocorrer de qual maneira? Isso vai ocorrer de maneira integrada? Vai ser de maneira isolada? Esses projetos vão estar conectados ao grid? Não vão? Qual é o impacto de conectar esses projetos? E são volumes expressivos de capacidade renovável que podem gerar hidrogênio, né? Qual é o impacto disso no grid? E o grid comporta a transmissão para isso? Então, um tema bastante relevante também. Novas tecnologias, gerenciamento pelo lado da demanda, né? Um programa do INS feito recentemente também, com bastante impacto aqui. E essa ideia crescente no contexto da transição energética, que a eletrificação é o caminho. Na verdade, a eletrificação é a única... quando a gente olha as derivadas, né? Eu estava falando aqui de engenharia, né? Mas a derivada de todos os cenários que a gente tem de projeção de eletrificação é bastante positiva, né? Então, você tem, de fato, aí uma participação bastante significativa de eletrificação, tanto direta quanto indireta, né? Indireta através de hidrogênio e direta na indústria, né? E o futuro das empresas de distribuição de energia, que é o tema do segundo painel de hoje, bastante relevante esse tema, né? A crescente participação da geração distribuída no sistema, e no futuro próximo a introdução de smart grids. Então, nesse contexto,
como se dará essa transição? Qual é o papel da distribuidora? A distribuidora hoje ela ainda é responsável pela manutenção de toda a confiabilidade, toda a estrutura do grid, né? Então, essa regulação também de extrema relevância e essa discussão de extrema relevância que eu acho que vai ser tratada no painel hoje à tarde. Para a gente, talvez, aqui pensar especificamente no tema aqui da eletrificação, né, que eu acho que a gente tem um colega também no painel que vai tocar bastante nesse assunto, eletrificação direta e eletrificação indireta. Eu trouxe aqui a projeção que a gente tem de demanda de energia elétrica para os próximos 30 anos no Brasil, né? E isso é fruto basicamente de olhar a elasticidade histórica, ver demanda per capita, assumindo as projeções que a gente tem de crescimento para a economia brasileira, a gente chega num número, né? Esse número está lá em 2050. Mas eu queria elencar aqui 3 pontos para essa discussão hoje. O primeiro é justamente essa barra vermelha, que é a demanda negativa que a gente tem. Quer dizer, é uma demanda que você está olhando do ponto de vista do sistema, né? E essa demanda negativa, basicamente, a geração distribuída, ela reduz a percepção de crescimento do Brasil em certo grau, né? Porque você está abatendo isso da carga. Então, se você olhar num ano, aquela demanda, ela, entre aspas, desaparece. Mas ela, de fato, a demanda some, mas a dificuldade e os desafios para operar o grid continuam, né? Tanto do ponto de vista da geração, quanto transmissão e principalmente de distribuição, né? Então esse é o primeiro ponto que eu acho bastante relevante para trazer aqui. O segundo ponto é a questão da eletrificação. A eletrificação virou, de alguma maneira, aí um tema bastante discutido recentemente, e eu particularmente não sou um grande fã de neologismos, mas a ideia do power shoring, né, que é você descentralizar a produção para países, economias emergentes que consigam entregar eletricidade renovável a preços competitivos, tem se tornado um tema bastante em voga. Então, o que significa o power shoring, né? Ou a neoindustrialização? É justamente o que a gente tem aqui na demanda industrial. Essa demanda industrial, ela está capturada usando elasticidades históricas, então ela tem um certo viés, assim, a gente sabe que a performance da indústria brasileira não foi das melhores, né, nos últimos, talvez, 20 anos. Então, existe sim um upside, quando a gente pensa no contexto de power shoring, para aumentar essa demanda industrial. E essa demanda industrial pode ser através de eletrificação direta de processos industriais, né? A gente poderia pensar eventualmente em calor de baixa temperatura, processos que utilizam energia até 100 graus para aquecimento na indústria. Facilmente você conseguiria entregar isso através de eletrificação. E se você subir um pouco isso, for para uma escala de temperatura média, né, um calor de média temperatura, você já está falando 500 graus, já começa a ter uma série de desafios. E acima disso, provavelmente, só através de eletrificação indireta com hidrogênio. E ainda assim, o hidrogênio tem uma série de questões técnicas relacionadas à propagação da chama e que talvez não seja tão simples. Mas existe sim aí, de fato, um potencial de, entre aspas, upside, né, em cima desse cenário base para aumento de demanda de energia elétrica, nesse caso. Consequentemente, com uma indústria mais forte, você tem um efeito aí de espalhamento e a demanda também pode aumentar em outros setores da economia, né? Setor comercial, setor residencial. Então, isso nesse caso aqui é uma fotografia, mas a situação é bem mais dinâmica, dado os desenvolvimentos que a gente vai acompanhar agora nos próximos anos. E para fechar o terceiro ponto nesse slide aqui, eu queria comentar rapidamente dessa mudança de paradigma que o setor elétrico no Brasil está passando, que é o crescimento do mercado livre, né? Não é novidade para a gente aqui nessa sala que o mercado livre realmente cresceu de maneira acelerada, mas eu queria trazer aqui esse gráfico e uma provocação que há 10 anos atrás a gente pensava no mercado livre como aproximadamente 1/4 do mercado de energia no Brasil. Hoje é mais de 1/3, né? E possivelmente agora, com a aprovação da resolução do IBME no ano passado, ele deve chegar a algo aí próximo de 50% na nossa visão, né, nos próximos anos. Esse crescimento do livre traz uma série de desafios novamente para as distribuidoras de energia, né? Quer dizer, você tem consumidores industriais e comerciais, alguns comerciais ainda migrando, mas eu acho que a grande questão aqui, inclusive no âmbito do PL 414 e eventualmente uma nova reforma que possa acontecer, é
o acesso do mercado livre a consumidores de baixa tensão. E o que isso representa em termos de desafio, não só em contratos legados, mas também do próprio processo do consumidor de pequeno porte, de baixa tensão, contratar a sua energia, né? Na nossa visão, o cenário de liberalização e de crescimento da demanda, né, de livre por parte dos consumidores de baixa tensão está representado aqui na linha vermelha pontilhada, né? Então, partindo aqui de 2023, a gente assumindo que em algum momento isso possa acontecer, o mercado livre corresponderia a mais de 60% da demanda de energia em aproximadamente 10 anos, né? Isso é uma mudança de paradigma bastante grande e que pode ser um possível cenário também para ser enfrentado por parte do governo, por parte, inclusive, o Kelman aqui, né, como ex-ANEEL, pode até falar, de repente, um pouco sobre essa situação hoje à tarde. Então, eu queria só avançar essa discussão, porque a gente está falando basicamente de um cenário onde está bastante associado ao painel de hoje à tarde, mas que é como a mudança de papel dos leilões regulados, né? Se a gente observar e usar uma média dos 5 primeiros anos de leilões e o volume de renováveis, o volume de projetos que esses leilões adicionaram no grid, a gente tem aí aproximadamente 8 GB, 8,5 GB em média, né, nos primeiros 5 anos. Nos últimos 5 anos, tudo bem que tem a pandemia nesse período, mas essa média cai para 2, quer dizer, é uma tendência bem clara aqui de mudança de paradigma na forma de contratar energia no Brasil, né? E isso, como eu mencionei anteriormente, pode ainda ser acelerado em função de novas regulações e novas mudanças no setor, né? Esse eu acho que é um exemplo assim, que tem uma série de desdobramentos aqui, que a gente poderia passar inclusive um dia falando sobre esse tema especificamente, mas a questão que fica tudo bem, então há uma mudança, principalmente para as distribuidoras de energia, mas há uma mudança também na capacidade do governo em articular ou viabilizar determinadas tecnologias, né? Porque num leilão de energia regulada eu posso eventualmente ter uma certa participação de eólica, uma certa participação de solar. Agora, no mercado onde você possivelmente vai tentar comprar o megawatt mais competitivo, né, quem fica com o ônus de garantir todo o lastro, né, do sistema? Então, é um pouco desse tema que eu queria discutir agora, mas mais no sentido de o que isso representa em termos de mudança para a contratação. E aqui é um gráfico que é mais ou menos o espelho da demanda, o que acontece em relação à capacidade, ao volume de capacidade que a gente tem no sistema. Então, a gente está aqui em 2022, um sistema de aproximadamente 206 gigas, considerando aqui geração distribuída, e em 30 anos a gente está mais do que dobrando a capacidade instalada no Brasil. Quais são os vetores de crescimento? Sem novidade aqui, eólica e solar, né? Inclusive solar, no ano passado, a fonte que se tornou a segunda maior fonte em termos de capacidade instalada, se você considerar a geração distribuída nessa equação. Eólica, também uma participação bastante significativa, né? E o gás natural tem uma participação bem relevante aqui, e eu queria falar um pouco sobre o gás natural e o papel do gás natural também na transição energética, né? O Alexandre falou, e nessa apresentação eu acho que a gente, de alguma maneira, compartilha da mesma visão, que o futuro do Brasil, apesar da adição, eventualmente da adição de térmicas a gás natural, ainda permanece com uma intensidade de carbono bastante baixa, né? Agora, nesse contexto aqui da geração inflexível, por que geração inflexível, né? Por que não simplesmente olhar para o gás doméstico e pensar simplesmente em termos de todo esse potencial brasileiro, né? Eu queria trazer esse gráfico aqui. A gente está falando de desafios mais relacionados ao curto prazo, a dinâmica de operação do sistema de curto prazo, mas olhando pela ótica de longo prazo e o cenário ideológico do Brasil, eu acho que fica uma questão bastante curiosa aqui.
Eu não sei se foi, eu acho que foi coincidência do acaso, mas hoje, dia 25, em 25 de outubro de 21, salvo engano, ocorreu o leilão das térmicas do PCS. Foi dia 25 de outubro, se eu não estou enganado. Então a gente está aqui exatamente 2 anos depois do dia que houve o leilão do PCS e de alguma maneira está tratando, parece que o problema da hidrologia foi embora, né? E eu queria trazer ele de novo para cá para a gente discutir um pouco, e principalmente olhando a primeira barra desse gráfico, né, em 2021. Talvez, pela série histórica, esse é o dado direto do New Wave, né, do DEC de despacho, mas a gente olha basicamente que 2021 é o pior ano em termos de ENA em relação à média de longo prazo, né, a MLT. Então, 100% aqui representa a MLT e a gente está olhando as ENAs em relação à MLT. 2021 está lá, mas o que chama atenção é que 9 dos últimos 11 anos de operação do sistema elétrico brasileiro, né, do SIM, eles performaram abaixo da MLT, né? A gente está agora 22, 23, aparentemente uma situação mais controlada, um ambiente mais controlado, mas ainda assim fica a questão se isso foi uma situação passageira, se isso é alguma questão relacionada a uma mudança estrutural, mas o fato é que esses desafios de curto prazo, despacho de curto prazo, despacho de longo prazo, esse seguro de risco hidrológico, eles são temas ainda bastante relevantes no sistema onde você tem uma larga penetração de renováveis, né? E, especificamente, nesse contexto aqui, muito da temática, inclusive, dessa apresentação tem sido em cima da questão do gás natural flexível, mas há uma série de opções para a gente pensar no âmbito do planejamento, que incluem aí hidrelétricas reversíveis, que é um tema que tem ganhado um pouco de força, né, um gerenciamento pelo lado da demanda, mas de fato, pensando em escala, né, quando você precisa de um grande bloco de capacidade flexível no sistema, o gás natural ainda é uma solução bastante competitiva para você fazer isso, sem reduzir ou sem afetar muito a sua intensidade de carbono do grid brasileiro, né? A questão das renováveis variáveis, né, ela vai continuar, como o Alexandre bem lembrou aqui hoje, muito tem se falado no contexto de eólica offshore, então isso pode eventualmente, através de um leilão, ser uma outra alternativa aqui na expansão do sistema, mas o fato é que boa parte dessa discussão aqui, ela vai depender de muita geração flexível daqui para frente. Agora, a gente falou bastante da dinâmica de tecnologias emergentes e eu acho que não dá simplesmente para não comentar ou não discutir o papel do hidrogênio aqui na questão da eletrificação indireta, né? E por que o hidrogênio? Então, aqui especificamente a gente tem um gráfico que mostra de maneira resumida o contexto da produção de hidrogênio através da eletrólise. Você tem uma série de opções para consumo desse hidrogênio. Se for uma produção de hidrogênio on-site, você vai estar transportando esse hidrogênio através de um caminhão, um pipe, né, um gasoduto, ou vai mandar ele, exportar ele através de um navio, e ele vai ter o seu uso final, né? Agora, você pode fazer isso através da commodity pura, né, do hidrogênio, ou pode fazer isso através de amônia. Então, você tem um processo de conversão de amônia, metanol, e você envia essa amônia ou metanol, que pode ou ser consumida na forma natural de amônia, né, ou passar por um processo de reconversão e tratar aí, de novo, da molécula do hidrogênio em si. Então, essa discussão tem ganhado muita relevância recentemente. Existem outras rotas aí para a produção de metano sintético, que tem sido também explorada por alguns países aqui na América do Sul, mas no fim do dia, existe sim aí o potencial dessa eletrificação indireta. E eu acho que na minha visão, tem um elefante, né, um elefante na sala, que a gente chama, que é como desenvolver esses volumes de capacidade renovável para gerar hidrogênio, sem falar do setor elétrico e sem falar da integração disso com o setor elétrico. O que isso representa, de fato, para o setor elétrico? Então, eu trouxe aqui
um gráfico que, só para contextualizar, a gente pode pensar na produção hoje, no consumo, a demanda de hidrogênio hoje no mundo, como algo em torno de 95, 100 milhões de toneladas. Né? Para produzir 1 milhão de toneladas de hidrogênio, você precisa de 50 terawatt-hora de eletricidade. Isso equivale a 23 gigas. Esses números são bastante aproximados, obviamente, mas eu acho que é para contextualizar essa discussão. 23 gigawatts de solar, 11 gigawatts de eólica onshore, 10 gigawatts de eólica offshore, ou 6 ou 7 de nuclear. Para fim de contexto também, eu coloquei nesse gráfico aqui toda a produção de eletricidade de baixa intensidade de carbono, zero carbono, do gráfico da direita. Então, contextualizando, se você pegar todo o volume hoje de hidrelétrica, de geração hídrica produzida no mundo, e pensar em termos de hidrogênio, você tem aí 90 milhões. Então, é um volume bastante significativo, mas eu acho que esse contexto da demanda de hidrogênio hoje, a demanda de hidrogênio hoje é muito relevante na indústria química, processos industriais, refino, usa muito hidrogênio, mas os usos e o conceito de usar o hidrogênio em várias áreas, inclusive no setor elétrico, tem crescido. Eu entendo que tem uma série de desafios aqui também relacionada, que está mais relacionado à própria eficiência desse processo como um todo, né? Quando você faz muita conversão, reconversão de combustível, essa eficiência cai bastante, mas de fato um dos caminhos que tem sido discutido para você descarbonizar vários setores da indústria e da economia de modo geral. Então, acho que é bastante ilustrativo aqui. Eu só queria realmente chamar atenção para esses volumes de renovável que a gente colocou aqui, que é para 1 milhão de toneladas, e se eventualmente você operasse isso, pelo menos parcialmente integrado, qual seria o impacto disso no grid? Né? E como o planejamento tem levado em consideração essa questão. Né? Não só a questão de planejamento, mas a questão operativa mesmo, né? Do ponto de vista ONS, como você conseguiria de fato enquadrar tudo isso sem gerar algum tipo de problema maior para o grid. Nesse contexto aqui, eu tenho um gráfico, na verdade um slide aqui para falar de approaches ou iniciativas no contexto de o que tem sido feito em âmbito global para viabilizar essa indústria do hidrogênio verde. Né? E, resumidamente, a gente tem 4 blocos aqui. O primeiro bloco é redução de custo. O hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono hoje, ele ainda não é competitivo com gás natural, ainda não em termos de uma base de 1 milhão de BTU, né, ou se a gente usar uma outra base para comparar, ele ainda não tem um nível de competitividade muito grande. Então, há sim uma série de iniciativas que a gente pode discutir para a redução do CAPEX, né, principalmente do eletrolisador, para tornar esse hidrogênio verde mais competitivo. Né? Uma série de PIDs, a China recentemente também entrou no mercado de produção de eletrolisadores de maneira mais agressiva até. Então, a primeira questão é a redução de custo. É necessário você reduzir o custo para tornar o hidrogênio verde competitivo. Né? Você precisa de políticas para, de alguma maneira, suportar isso, né? Para respaldar. E aí a gente pode falar basicamente do IRA, novamente, nos Estados Unidos, ou algumas iniciativas no âmbito da União Europeia, que também tem ido muito no sentido de reduzir custo de hidrogênio. Né? O segundo ponto, eu acho que talvez seja tão relevante quanto o primeiro, que é construir demanda. Quer dizer, há interesse da indústria em suprir esse hidrogênio verde, né, em atender essa demanda. Mas, para você chegar nesse ponto, além de custo, você, de alguma maneira, precisa criar, né, para não acabar no problema de ovo e galinha aqui, né? Você precisa, de fato, da demanda para atrair o capital para investimentos em projetos de hidrogênio verde. Então, essa discussão de conversão de usos que, eventualmente, dependem de outros energéticos e converter isso para hidrogênio verde é um ponto bastante relevante. A gente tem visto iniciativas de, entre aspas, construção de demanda, né, ou criação de demanda no âmbito da União Europeia. A Coreia do Sul também tem uma série de iniciativas aí para você fazer a contratação
de hidrogênio verde. Então, um tema bastante relevante. A disponibilidade de renováveis é um tema que, talvez no contexto brasileiro, né, não pareça um grande desafio, mas lá fora é sim. Se você pensa na possibilidade de suprimentos de hidrogênio através de renováveis no contexto europeu, por exemplo, né, quais são as opções, né, qual é o pool de tecnologia disponível para entregar esse hidrogênio a preços competitivos. Então, eu acho que tem uma série de questões aqui que os países da América Latina, e especificamente países como o Brasil, países como o Chile, têm, de fato, aí um papel bastante grande a desempenhar na economia de baixo carbono através do hidrogênio. E o desenvolvimento de infraestrutura, obviamente, é também muito importante, seja do ponto de vista de transporte, seja de você, de alguma maneira, fazer blend de gás natural com hidrogênio, né? Você precisa preparar a infraestrutura para, de fato, receber esse hidrogênio sem causar nenhum tipo de problema na questão de infra. No contexto aqui do Brasil, só para fechar, eu acho que, recentemente, a gente tem acompanhado aqui uma série de memorandos de entendimento, uma série de iniciativas para promover hidrogênio, e os volumes, né, a capacidade de hidrogênio é bastante grande já, pelo menos olhando os MOUs, né, que estão assinados, e existe sim aí a possibilidade de eventualmente a criação de um hub industrial para consumo de hidrogênio em regiões onde você já tem uma demanda industrial e que poderia eventualmente consumir hidrogênio verde, né? Então, só para ficar no tempo aqui, eu queria fechar essa sessão com 3 ou 4 pontos que eu acho que são bastante relevantes para a gente também fomentar a discussão no painel. O primeiro deles é que justamente o momento que a gente vive em termos de regulação, em termos de mudança do arcabouço regulatório, seja o próprio PL que a gente estava falando há pouco, sejam as regulações que foram aprovadas, a discussão de carbono aqui no Brasil, a discussão do PL de eólica offshore, de hidrogênio, tudo isso é muito relevante do ponto de vista legal, regulatório. Mas tem um outro elemento tecnológico, essa revolução, né, ou evolução está acontecendo em paralelo, e a gente está num momento bastante especial, que eu acho que pode eventualmente ser um divisor de águas para a economia no Brasil, que está relacionado justamente a essas mudanças que a gente está vendo internas aqui, né, de regulação, e também o que está acontecendo no mundo. Então, é um momento bastante importante, e as implicações das decisões de hoje vão se refletir pelas próximas décadas. Por exemplo, né, se a gente pensar a reforma do setor elétrico há 20 anos, né, a mesma reforma ainda, basicamente, né, o mesmo arcabouço regulatório que a gente tem. Então, provavelmente, a gente vai ver uma reforma agora que não deve ser permanente, né, dada a constante mudança dos sistemas, mas ela vai ter um impacto de bastante longo prazo, aí, provavelmente de 1 a 2 décadas. A complexidade de fazer reformas num ambiente onde você tem uma série de fontes de variáveis, né, principalmente no caso aqui no contexto dessa apresentação eólica e solar, ela adiciona um elemento, um layer de complexidade, né, para as reformas, né. Esse é um ponto relevante. E qual é o papel do governo e dos policy makers nessa história em relação à indústria em si, né? Como esses dois lados aqui, essas duas interfaces vão trabalhar juntas. E para fechar, eu acho que o potencial está bastante claro com relação ao que representa a transição energética e o papel que o Brasil pode desempenhar nesse cenário, mas não basta simplesmente ter a capacidade de entregar energia elétrica renovável a preço competitivo, né? Você não consegue atrair indústria somente com esse ponto. Então, você precisa também de uma série de reformas estruturais que facilitem o ambiente de negócio, que permitam que você desenvolva ou consiga atrair capital para a instalação de indústrias. Então, eu não vejo a transição e essa discussão especificamente do setor elétrico de maneira isolada. A gente precisa pensar isso de maneira holística, incluindo vários setores da
várias regulações e várias reformas que estão sendo discutidas. Então, acho que é um momento bastante relevante para essa discussão, e eu queria parar agora para o Q&A. Então, agradeço novamente o tempo de todo mundo, a paciência. Eu vou compartilhar uma versão, um sumário executivo dessa apresentação, mas eu espero que tenha sido proveitoso e, inclusive, possa fomentar a discussão do painel agora na sequência. Obrigado. Fica daí mesmo, fica mais confortável para você. O pessoal está animado aqui. A gente tem mais ou menos 20 minutos de Q&A, chegaram 9 perguntas, então eu vou fazer uma filtragem aqui. Vou começar pela primeira, porque a sua foi rápida. Tá? Manuel, na sua visão e experiência global, o setor elétrico brasileiro precisa se empenhar para reduzir suas emissões, lembrando aquele 1,2% de participação no market share de emissões do setor elétrico brasileiro, né? E aí, como corolário da tua resposta, não faria muito mais sentido colocar em foco uso da terra e o setor de transportes? Vou combinar uma coisa aqui. A maioria das pessoas estão pedindo para não serem identificadas, para vocês ficarem mais livres nas perguntas. Tem umas aqui mais apimentadas. Então, eu não vou identificar. Quem quiser depois se identificar, pode levantar a mão e eu identifico. Tá bom? Como regra geral, para não cometer erro. Vamos lá. Claro. Eu acho a pergunta bastante relevante, no contexto, inclusive, da apresentação do Alexandre e o que a gente discutiu nesses 45, 50 minutos. A resposta rápida, eu acho que a gente volta, talvez, o primeiro ponto que eu fiz na apresentação, que é o trilema energético, né? Que não é só uma discussão relacionada aqui no contexto brasileiro, mas é global, né? O trilema: segurança energética, né? Energia limpa e preços confiáveis. De fato, eu acho que essa discussão de uso da terra, e realmente tem a dominância, né? É o principal driver dessa discussão, mas quando a gente pensa em confiabilidade do sistema, eu enfatizei bastante a questão da flexibilidade de geração térmica. Essa geração térmica, ela não necessariamente vai rodar na base, ela é uma geração que vai, de alguma maneira, complementar o papel das renováveis no sistema. Então, nesses volumes aqui, especificamente nessa apresentação e nesse cenário, esses gigawatts de térmica, eles não impactam de maneira muito significativa o volume total de emissões do setor elétrico. Então, pela ótica de custo, eu acho que você precisa também olhar o trilema e pensar, bom, a gente precisa um pouco mais de gás natural aqui para a manutenção da confiabilidade, né, do suprimento. Eu vou aproveitar, tem uma muito próxima dessa pergunta, veio verbalizada dessa forma, tá? Eu vou fazer um pouquinho de diminuição da intensidade aqui, mas fico com a impressão de que, na prática, o setor elétrico ele é escolhido porque ele é fácil de ser identificado. Exemplo, é difícil identificar quem são os grandes emissores de mudança de uso da terra, e o setor de transportes é muito mobilizado do ponto de vista de lobbies. Então, qual que é a tua opinião sobre isso? Te colocando no spotlight aqui. Eu acho que a pessoa quis dizer que eu sei quais são as empresas, eu tenho um CNPJ muito específico para ir atrás. Né? Eu acho que até tem, de fato, eu compartilho, eu acho, talvez um pouco dessa visão, mas mais no sentido de que o setor elétrico é talvez o setor onde você consiga ver as respostas de maneira mais imediata, né? Quer dizer, a ação e reação é quase instantânea no setor elétrico, né? A gente está usando aqui o exemplo da emissão, mas eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Estava falando da questão da demanda de gás natural, né? Qual é o setor que consegue, de uma hora para outra, consumir, né, ou viabilizar um volume significativo de gás natural, né? Quer dizer, você consegue criar uma demanda de gás natural overnight, né, de uma hora para outra. É o setor elétrico. Então, eu acho que tem um pouco, talvez, no contexto dessa pergunta, tem um pouco do efeito de que a ação e reação do setor elétrico ela é mais imediata do que, talvez, um setor que é um pouco mais esparso assim, na economia. Desliga a térmica, pronto, efeito imediato, como você está falando. Isso aqui é um desafio terminológico, é taxonomia para você viajar do jeito que você quiser.
o termo transição energética não está sendo abusado, não estão abusando, né? Acho que botou meio aqui no inglês aqui, não está sendo vítima de um abuso do seu significado, ficam com a sensação de que cada um usa transição energética, entre aspas, do jeito mais, de novo, entre aspas, conveniente para as suas agendas ou interesses. No caso do Brasil, com base no que foi apresentado, como você define transição energética? Eu acho assim, que é uma pergunta muito boa, né? A gente ter poucos minutos aqui para falar sobre isso. Animado. Mas eu acho que a transição energética, e até muito no contexto dessa apresentação, ela foi tratada no âmbito global. Né? O que é a transição energética no mundo? Né? Porque a dinâmica das emissões, a emissão do Brasil, a emissão da China, é a mesma, do ponto de vista de contabilidade. Então, talvez esse suposto abuso do termo transição energética ocorra muito em face aí da matriz brasileira já ser limpa, aí do setor elétrico, aí 86%, o Alexandre comentou. Então, mas eu acho que no contexto global existe sim uma preocupação, e nesses cenários, inclusive num dos cenários do Discord, era onde a gente via os maiores impactos, né, da não transição energética, né, que era justamente a manutenção da temperatura em quase 2,8 graus. Né. Então, eu acho que o contexto de transição energética, pelo menos na minha visão que eu gosto de pensar, é sempre no âmbito global, e como o mundo precisa coordenar iniciativas de modo a atingir essas metas. Né? Isso dá mais uma hora de conversa, só a partir da tua última frase. Uma outra aqui, as novas tecnologias renováveis demandam estímulo por política energética e também por política industrial para desenvolver a cadeia produtiva. O setor elétrico já carrega muitos encargos e subsídios cruzados. Onde alocar o custo dessas políticas públicas alocativas? Como garantir que esses estímulos aconteçam na medida da necessidade para evitar um sobreestímulo, garantindo sempre a eficiência? Eu acho que eu faria uma distinção talvez nessa pergunta, né? A gente está falando de política pública, mas eu acho que política pública a gente pode pensar pelo ângulo de política energética e política industrial, que são coisas separadas. Né? A política energética, que é o tema aqui que a gente está tratando hoje, tem o seu escopo bem definido, mas eventualmente a possibilidade de usar, né, a transição energética como um vetor para desenvolvimento da indústria seria uma política industrial. Né? Então, até que ponto você consegue coordenar essas agendas de política energética com política industrial sem sobrecarregar o setor elétrico? Né? Historicamente, a gente tem visto que houve, né, no passado já situações onde você tinha, de fato, uma situação meio nebulosa, né, entre política energética e política industrial. Então, acho que essa discussão ela precisa ser separada, ela precisa ser segregada e tentar entender o conjunto, né, da obra sem onerar o setor elétrico. Então, que a política industrial talvez precise ser endereçada por outro departamento. Você aqui está vendo, é uma pessoa bem sênior, ela está subindo de patamar aqui na pergunta, voltando para transição energética, mas com foco em descarbonização. Quais são os maiores obstáculos para descarbonização? São de ordem política ou econômica? Ótima pergunta também. Eu acho que antes talvez para dar um contexto, antes da guerra da Ucrânia, havia um tom um pouco mais favorável ao desenvolvimento de políticas e voltadas para a transição energética, realmente pensando pelo ângulo da transição e das emissões. E eu acho que pós-guerra, pós-pandemia, né, depois daquele fator ali que eu chamei de confluência de crises, houve uma mudança talvez de ângulo nessas discussões, inclusive nas narrativas, e o elemento de segurança energética entrou na equação, e entrou com um coeficiente bem alto. Então, eu acho que essa discussão acabou mudando um pouco, ainda permanece toda a preocupação com relação a essas questões que a gente discutiu hoje, mas o grau de política e de independência energética aí também passou a ser mais relevante. Então, eu diria que é uma mistura tanto da questão geopolítica quanto econômica que estão, de alguma maneira, capitaneando essa discussão hoje. Eu vou ser bem rápido nessa, porque eu sei que... Estamos chegando no fim do tempo aqui.
Você acredita que tecnologias como do hidrogênio verde precisam de subsídios para serem ou para se tornarem uma realidade? Olha, hoje... Tudo pergunta fácil. Pergunta fácil. Eu acho que tem uma questão relevante aqui que a gente falou, que é o IRA, né? o programa do governo americano. Esse programa, eventualmente, pode catalisar e catapultar uma série de tecnologias, como reduzir custos de eletrólise e tornar o hidrogênio mais competitivo. Eu acho que a questão é como o Brasil pode, eventualmente, se beneficiar desses avanços e conseguir, de alguma maneira, incorporar isso no grid. Eu acho que tentar assim, colocar mais um elemento de competição aqui, Brasil versus resto do mundo, talvez seja um pouco difícil de você equacionar dessa maneira. Mas eu acho que todas essas políticas, de alguma maneira, vão gerar frutos no sentido de deixar o hidrogênio verde mais competitivo no futuro. Hoje não é. Mas, à medida que passar a ser, o Brasil tem todo o potencial para explorar de recurso natural, num contexto aí, talvez sem subsídios, né? Sem a necessidade de subsídios. Vou aproveitar que está dentro do mesmo tema. Outra pergunta aqui. Tem um slide que você mostrou, Manuel. O termo que você usou foi mudanças no modelo de negócio, shifts in business models, e de tecnologias, reshaping, remodelando o setor elétrico. Né? Como é que você projetando no sentido de visualizar um futuro, o papel para hubs de hidrogênio? Elas realmente são um elemento topológico de engenharia e para consolidar oferta e demanda tão necessário assim? E como é que seria o papel do planejador? Olha, essa é uma das perguntas de bilhão de dólares, né? O fato é que eu posso falar, inclusive, um pouco com relação a esses cenários, né? Quando a gente incorpora esses hubs de hidrogênio na modelagem do setor elétrico e tenta fazer a simulação, basicamente despacho, análise, é uma dinâmica bem complicada, né? Do ponto de vista em alguns casos, eu acho que talvez um exemplo para pensar isso é olhar hoje mesmo, se você entrar no site do operador do sistema e olhar a variação da geração eólica ou solar na base horária, você vai ver rampas de 2 GB, 3 GB, que estão acontecendo de uma hora para outra, né? Isso com um volume de renovável ainda relativamente pequeno, comparado com tudo que a gente está falando aqui. Então, se você adiciona mais renovável e integra tudo isso no grid, isso aumenta muito em complexidade. Então, o desafio do ponto de vista de planejamento é imenso, né? É imenso. Em boa parte das modelagens, e aí falando um pouco da nossa experiência, a gente conduz análise tanto com o cenário integrado quanto off-grid, né? No off-grid você não tem tanto esse problema, mas você obviamente precisa de alguma fonte como bateria para tentar manter a taxa de utilização do eletrolisador de maneira alta, né? Senão você perde muita eficiência. Então, eu acho que, resumidamente, on-grid é um desafio imenso e que provavelmente deve tomar parte da agenda aí do planejador agora. Vou aproveitar essa tua pergunta, provavelmente essa é a última que dá para fazer dentro do tempo, peço desculpas, uma lista aqui maior, a gente mande por e-mail depois, tá? Eu lembro até que eu anotei, acho que o slide 12 ou 13 que você projetou, está muito bem montado aquele que mostra a perda de relevância dos leilões regulados, né? Ficou muito visual, parabéns. A pergunta em cima disso você vê entre aspas, início do fim da capacidade de planejamento centralizada? Em outras palavras, acabou o papel do planejador? E em cima disso, como o operador ONS vai se adequar para uma oferta com um grau de liberdade muito maior do lado da expansão de oferta? Então, era muito mais cômodo, né? Eu via leilão regulado projetar a expansão de oferta do lado da demanda, as distribuidoras fazendo a sua projeção, e agora o grau de liberdade, como ele disse aqui, ficou muito maior. Como é que você vê esse futuro? Bom, são todas ótimas perguntas, a gente poderia gastar bastante tempo aqui discutindo isso. Eu acho que, de fato, o grau entre aspas, controle, né, do planejador ou das autoridades do setor elétrico tem sido reduzido nesse sentido. Mas eu acho que, por outro lado, eu coloquei também um elemento aqui, que era
o modelo de contratação de capacidade no futuro. Né? Qual é o desenho desses leilões? Né? Hoje a gente tem um pouco disso já com os modelos de leilão de reserva de capacidade, né, de energia, mas pensando no contexto mais abrangente, né, como isso vai se dar daqui a 10 anos, né? Como você vai contratar capacidade efetivamente no Brasil em 10 anos, né? E como você vai premiar eventualmente flexibilidade ou rampa, né, uma tecnologia que consegue entregar rampa nesse sentido. Então eu acho que esse papel realmente técnico e de controle e operação, né, o ONS, o IETE, e a própria ANEEL, eu acho que esse papel dificilmente você vai descentralizar. Né? A gente pode olhar o exemplo em vários mercados, pensar no mercado americano, né, com leilões de capacidade, né, PJM, talvez com raras exceções, a gente pensar no airport, né, que é o mercado puro sangue mesmo de energia, mas com raras exceções, a regra é você ter um instrumento de contratação de capacidade centralizado e, de alguma maneira, aí o planejador consegue ajustar as peças desse quebra-cabeça, né, para fazer com que as coisas operem dentro de um padrão de confiabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que o papel não vai desaparecer, não, muito embora o Mercado Livre tem toda essa relevância que a gente discutiu hoje. Eu tendo a concordar. Nas nossas discussões internas lá no Instituto, exatamente porque aumenta a complexidade, é que você precisa muito mais desses papéis das autoridades. Né? Manuel, eu queria te agradecer. Acabou o tempo, a gente vai agora para um coffee break de 20, 25 minutos. Depois a gente retoma com o painel de debate desse tema. Obrigado. Muito obrigado. Palmas para o Emanuel.